quando estivermos falando de prospecção de número de obesos, em 2025 a gente tem uma prospecção de 2,3 bilhões de pessoas acima do peso. Nós estamos falando de 700 bilhões de pessoas em obesidade. Algumas literaturas trazem até em torno de 1,2 bilhões de pessoas obesas. Nós estamos falando de um IMC acima de 30, aí a gente entra numa classificação bem difícil do IMC, nós vamos falar bastante sobre isso, ok? E este aumento de peso, ele esteve nos últimos 13 anos, prospectando 72% de aumento. Então, a cada ano, a gente está dobrando, triplicando a quantidade de obesos, né? Na verdade, nem a cada ano. A gente está falando em questões de 5 em 5 anos, né? Isso já está ficando bem sensível de ser tratado. Nós estamos com crianças também obesas, isso aqui é muito importante de ser falado. Estamos falando de 12,9%, 13% de crianças no Brasil entre 5 a 9 anos são obesas. É muita criança obesa. É muita criança obesa. Estamos falando que temos adolescentes entre 12 e 17 anos, nós temos 7% de adolescentes acima do peso nessa idade. Então, nós estamos falando de possíveis adultos obesos. Então, antes de qualquer fármaco, antes de qualquer farmacologia, antes de qualquer fisiopatologia, a prevenção ainda é o melhor tratamento. É uma doença que a gente tem como prevenir. É difícil, envolve fator emocional, envolve fator comportamental, envolve fator cultural, envolve mecanismos epigenéticos hereditários, envolve comportamento, envolve sono, envolve deficiência hormonal, envolve muitos aspectos, mas ainda a prevenção acaba sendo um negócio muito bom de ser feito, né? E estamos, né, com mulheres, muitas mulheres acima do peso, né, passando um pouco a faixa de obesidade do que os homens, principalmente quando a gente fala de menopausa. Todas as mulheres passarão pela menopausa, todas, sem exceção. Umas sofrerão, outras nem tanto. Mas em relação à andropausa, nem todos os homens passarão. Semana passada, eu estive falando, o professor Lucas Bittencourt, que dá aula para vocês aqui, ele postou no Instagram dele um paciente idoso, 90 anos ou 91 anos, com 900 de testosterona. Falei, como assim? Então, andropausa não será algo fatídico ao homem, mas a menopausa sim. Então, a gente também envolve a mulher dentro desse ganho de peso. E, obviamente, nós não vamos entrar em detalhes de obesidade infantil, não é o escopo da aula, mas é importante que a gente esteja pensando nessa meta, né? Em reduzir esses índices. E nós sabemos que as causas de obesidade em crianças envolvem fatores hormonais, então hipotireoidismo, hipercortisolismo, hiperinsulinemia primária. Temos algumas síndromes genéticas também que acabam por desenvolver a obesidade em criança. Mas não se esqueçam, nós estamos falando de pais obesos que também estão gerando crianças obesas. Então, gente, é uma retroalimentação muito difícil. Como é que você vai inserir uma criança num tratamento se o pai, que é aquele que confecciona o lanche, a comida, que traz a cultura, que traz a vivência mesmo do que é vida para essa criança, é muito difícil de você tirar uma família deste quadro. Envolvemos também, país de terceiro mundo, questões socioeconômicas muito importantes. A gente diz que comer barato é barato, comer bem é barato, né? Mas para você comer bem, alimentos frescos, não industrializados, com pouco açúcar, isso exige um preparo. E esse preparo envolve tempo. E esse tempo o pai e a mãe não têm, porque eles têm uma jornada de trabalho intensa. Então, como que a gente vai fazer? Sabe, isso me aflige um pouco, porque você vê uma criança numa idade tão tenra que já está fadada a um prejuízo na sua idade adulta. Então, aqui, a gente tem que se preocupar com isso. Por isso que médicos do esporte, que também se especializam na área infantil, são muito bem-vindos. A gente precisa também trazer atividade física para essas crianças, né? Que isso é extremamente interessante. Eu sei que medicina esportiva não se resume apenas à atividade física.
Tá? Então, nós estamos falando de um alcance de indivíduos que se tornam obesos na vida adulta, sendo influenciados, né? Então, a chance de um indivíduo se tornar obeso na vida adulta é influenciada pelo fato de ter sido uma criança obesa, quanto por ter pelo menos um dos pais obesos. Por exemplo, um risco de ser um adulto obeso de 21 aos 30 anos varia de, aqui foi 89%, para as pessoas que foram obesas entre 1 e 2 anos de idade. Então, a gente tem um risco de adultos obesos entre 21 e 30 anos, um risco de 8%, quando nós estamos falando de crianças que foram obesas entre 1 e 2 anos de idade. Mas tem pais magros. Em contraponto, há 79% para aqueles que foram obesas dos 10 aos 14 anos e têm pelo menos um dos pais obesos. No caso de crianças que se tornam obesas a partir dos 6 anos de idade, há uma chance maior que 50% de se tornarem adultos obesos. Então, nós estamos falando de fatores independentes do pai e da mãe, mas um agravamento destes fatores quando o pai ou a mãe ou quando ambos estão em obesidade ou estiverem em obesidade. E também em relação à fase em que essa criança desenvolveu esse aumento de peso. O ambiente intrauterino, os primeiros anos de infância, os anos que envolvem 6 a 8 anos, depois a adolescência, pré-adolescência. São anos muito marcantes para conseguir determinar um adulto possivelmente obeso. Então, fatores maternos, pré-natais, obesidade materna, a gente fala de uma pré-eclâmpsia também severa, a gente está falando de partos cesarianos, a gente está falando de outras características genéticas, né? E a obesidade parental e também a própria educação em relação à alimentação, pessoal. Isso é extremamente importante, né? E claro, o ambiente que essa criança vive. O ambiente que essa criança vive é o ambiente em que o adulto vive. Ela está aprendendo com os pais, com os progenitores, a terem a mesma resposta. A gente copia pai e mãe, né? Isso pode ser ruim, isso pode ser muito bom. Tá? E aqui, ó, eu gosto muito dessa imagem, porque ela nos dá uma ideia da mudança relativa de peso. Aqui a gente está falando da concepção, do nascimento, a gente está falando dos primeiros anos até chegar aos 2 anos, né? Então, a gente tem aqui um período inicial bem crítico. Depois a gente tem, dos 4 a 8 anos, um segundo período muito crítico para o desenvolvimento desse adulto. Veja, eu já estou lá no adulto. São crianças, mas que possivelmente se tornarão indivíduos adultos obesos. E nós estamos também associando o ganho de peso com adolescentes, certo? Então, o terceiro período crítico é como se fosse assim, ó, não tem para onde fugir. Se não pegou no início, pega no meio ou pega no final, né? Então, para ver como essa fisiologia, essa fisiopatologia, ela é muito marcante, ela passa por essas idades, né? E como que você vai brecar esses circuitos aqui de aumento de peso? Então, a gente tem aqui o aumento, né, do peso do IMC materno, a gente tem os ganhos de peso gestacional, a gente tem o crescimento pós-natal, o rápido crescimento pós-natal, a gente tem a adiposidade e também o desenvolvimento de puberdade, tudo isso corroborando com fatores genéticos, comportamentais e também fatores socioeconômicos. Então, novamente, a prevenção ainda acaba sendo extremamente importante e a educação nessa fase da vida. Então, essa obesidade infantil, ela tem uma influência de fatores em relação à inatividade física, os hábitos de dieta, o comportamento sedentário, o status socioeconômico, a privação, né, de sono ou a diminuição da quantidade de horas dormidas, a qualidade de horas dormidas, o próprio ambiente obesogênico, a gente tem as estratégias de marketing relacionadas à alimentação, a bebidas, e os efeitos sobre esse metabolismo, né? E também sobre as doenças que poderão surgir, riscos cardiovasculares, aí entramos em toda a circuitaria da glicose e aí pensamos no indivíduo já com uma predisposição ao pré-diabetes, ao diabetes, problemas psicossociais, estigmatização, isso é muito triste, o bullying, isso retroalimenta essa criança para cada vez ela se sentir menos reforçada para conseguir ser tratada, né?
Outras questões, né, de malignidade envolvem câncer, enfim, outras doenças também. E problemas ortopédicos, que são muito importantes de serem desenhados aqui para vocês. Então, eu não posso entrar em mecanismos do indivíduo adulto se eu não falar também de obesidade infantil. Deem essa atençãozinha se vocês puderem, por favor. É o pedido do meu coração. E por isso que a obesidade infantil, ela ainda precisa de uma atenção maior, porque ela realmente é uma ação preventiva a indivíduos mais obesos na fase adulta.